moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso novo curso de JavaScript. E continuando o assunto sobre obter e manipular os elementos do DOM, vamos aprender hoje sobre o método getElementsByClassName. Bora para a prática. Então, pessoal, olha o que eu já tenho preparado aqui pra gente. Já deixei esse HTML com CSS aqui pronto. E se a gente notar, esse conteúdo aqui, ele tem algumas divs, veja bem, cada uma com um ID. E tem também classes aqui, ó. O parâmetro class, com cada uma das divs tem duas classes. Todos têm a classe curso, tá vendo aqui, ó? Porém, alguns têm aqui a classe C1 e outros têm a classe C2. Essas formatações, elas estão aqui, ó. Para quem quiser ir copiando, vai dando uma pausa aí no vídeo, tá? Eu prefiro que vocês copiem e digitem do vídeo do que eu disponibilizar o código, porque assim vocês vão praticar. Eu tenho certeza que vocês irão digitar. E para ficar bom tem que praticar, né, gente? Então é por isso que eu não gosto muito de compartilhar os arquivos, tá? Então vocês podem ir copiando aqui, ó. Esse é o CSS, veja bem, tá aqui a formatação da tag curso. Quem está com dificuldade em CSS, tem uma playlist excelente sobre CSS aqui dentro do nosso curso, que em breve, ela também é totalmente válida, mas em breve ela também vai sofrer uma atualização, tá? Beleza. Então, olha só, tá aqui o conteúdo da classe curso, display flex, justify content center, largura 200 pixels, borda 4 pixels, linha inteiriça, né, sólida com cor cinza médio, arredondamento da borda de 10 pixels de raio, padding, espaçamento interno de 10 pixels, margem, espaçamento interno 5 pixels no topo e no bottom, e 0 pixels left e right, com o cursor pointer, que é aquele da mãozinha, beleza? Quando dá o hover aqui, quando o cursor está em cima dele, ele muda a cor da borda para vermelho. C1, a diferença de C1 para C2 são simplesmente as cores. C1, o fundo é um cinza claro com a fonte um cinza mais escuro, e no C2, o fundo mais escuro com a fonte cinza mais claro. Todo esse conteúdo CSS e esse HTML vão resultar exatamente nessa página aqui que a gente está vendo, beleza? Então tá aqui, ó, todos os cursos, esses aqui cursos com a classe C1 e esses aqui cursos com a classe C2. Quando eu coloco o mouse em cima deles, vira o cursor pointer, né? Porque é da classe curso, e o hover troca a cor da borda para vermelho. Nada muito significativo, mas agora vamos trabalhar com o nosso script e vamos aprender sobre o método getElementsByClassName. Então, esse método, ele permite que a gente obtenha os elementos do DOM que utilizam uma classe específica. Assim como o método anterior, que nós vimos getElementsByTagName, getElementsByClassName retorna também um conjunto de elementos, porque obviamente eu posso ter mais de um elemento que usam uma determinada classe dentro da minha página. Então vamos ver como é que vai funcionar isso aqui, ó. Const elementos, ou melhor, vou colocar aqui, ó, cursos todos, tá? Todos. E vou obter aqui, ó, da classe document, do meu objeto document, eu vou chamar o método getElementsByClassName. Então tá aqui o nosso método, e o que ele faz é retornar, pegar os elementos HTML que usam a classe que eu vou especificar e retornar esses elementos para a gente poder operar. Então vamos ver aqui, ó. Eu quero pegar todos os elementos que usam a classe curso. Então eu vou pegar aqui, colocar o nome da classe e vamos ver o que esse camarada guarda aqui pra gente. Olha só, vou dar um console log aqui em todos os cursos, na nossa constante todos os cursos, e vamos ver o que efetivamente foi armazenado dentro dessa constante para a gente operar. Atualizando a nossa página, vamos vir aqui, botão direito, inspecionar, abrindo aqui o nosso console, foi retornado um HTML collection, tá vendo aqui, ó? Atualizando aqui para ele mudar
o formato, tá aqui o nosso HTML collection. O que foi retornado, olha aqui, ó, não é um array, importante isso, tá vendo aqui, ó, HTML collection com todos os arrays disponíveis. Então aqui, ó, um HTML collection de tamanho 12, aqui, ó, length 12, ou seja, com todos os nossos elementos aqui. Como que eu transformo isso para um array? Para que eu possa efetivamente ou operar de uma forma melhor ou com todos os métodos disponíveis para array, como que eu posso transformar esse conjunto em um array? Se eu quiser usar um for each, aqueles métodos tradicionais de array, nós podemos? Podemos. Basta eu utilizar o operador spread, né? Então, transformando aqui, ó, ele vai espalhar o que foi retornado aqui, certo? Para aquele array que a gente indicou. Então, cada elemento vai ficar em uma posição específica desse array. Atualizando, agora a gente vê aqui, ó, que eu tenho efetivamente um array. Um array, e em cada posição desse array eu tenho um elemento daqueles ali, ó. Quando eu aponto para eles aqui, tá vendo? Ele marca ali o elemento que eu estou apontando aqui. E dessa maneira eu posso utilizar todos os métodos, né? Os loops, os métodos que iteram elementos de um array, como map, for each, né? Porque agora isso é uma coleção iterável, beleza? Joia! Muito bom! Mas vamos continuar aqui e vamos criar mais duas coleções aqui. Eu vou chamar aqui, ó, cursos C1, tá? E cursos C2, beleza? E aqui, ó, em cursos C1, eu vou pegar todos os elementos que usam a classe C1 e aqui todos os elementos que usam a classe C2. Imprimindo esses containers aqui, essas coleções no console, vamos ver C1 e C2 também. Salvei, atualizei, olha aqui, agora foram impressas a primeira coleção com todos os cursos, olha aqui, ela tem tamanho 12, tá vendo? E foram impressas aqui as outras duas coleções com tamanho 6. Se a gente notar, essa primeira coleção só possui os elementos que usam a classe C1. Olha lá, tá vendo? Ele marcando ali pra gente. E essa outra coleção aqui só possui os elementos que usam a classe C2. Bacana isso, né? Olha como que agora a gente já está abrindo mais o nosso leque de possibilidades, aonde eu consigo obter elementos um pouco mais específicos. E aí, o que eu posso fazer com essa coleção? O que eu posso fazer com esse método? O que eu quiser operar para os nossos elementos. Por exemplo, suponhamos que eu queira adicionar uma outra classe, tá? Em alguns desses elementos aqui. Vamos fazer isso. Vamos criar uma classe aqui que eu vou chamar de destaque. Destaque. Beleza? A classe destaque, eu vou mudar isso aqui, ó. Background color, color e border color. Tá certo? Só que eu vou colocar uma chavezinha aqui, ó, em cada um desses, que é a chave important. Important, aqui, ó, important. Para que vai servir esse important? Para que essas propriedades substituam as propriedades atuais. Porque eu vou anexar essa classe ao elemento que já possui essas propriedades, já possui alguma classe que tem essas propriedades. Por exemplo, tá aqui, ó, background color vai estar aqui, tá? Border color vai estar aqui, tá vendo? Então, eu preciso, e o color também vai estar aqui. Quando ele usa o important, um elemento que possui essa classe e essa classe, qual background color que ele vai usar? Esse ou esse? O que estiver definido como important.
beleza? Então, por isso que eu coloquei important nessa aqui, porque nós vamos anexar essa classe no destaque e ele vai passar a usar aquelas propriedades. Vamos ver isso? Vamos lá. Aqui no nosso JavaScript, então, nós vamos percorrer, nós vamos, por exemplo, primeiro adicionar a todas as coleções. A todos as coleções não, a todos os elementos. Então, vou pegar aqui o nosso cursos todos e vou usar, por exemplo, o método map que a gente já conhece. Então, eu vou passar uma função para ele e como parâmetro para essa função, eu posso passar o elemento e o índice desse elemento, beleza? O índice aqui eu não vou usar, tá? Mas, enfim, não vou nem passar. Eu não quero usar, então não compensa eu passar. Você não lembra sobre map? Nós já tivemos essa aula aqui no nosso curso. Volta algumas aulas aí que você vai achar a aula que eu expliquei sobre map. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar elemento por elemento e vou chamar aqui ó, o classList, método classList com add, ou seja, eu vou adicionar uma classe a esses elementos. E a classe que eu quero adicionar é a classe destaque. Então, salvei, volta para cá. Quando eu atualizar, veja bem, todos os meus elementos aqui receberam a classe destaque, beleza? Eu vou mudar um pouquinho a classe destaque, porque agora eu quero background color, uma tonalidade aqui de vermelho, tá? Um vermelho mais escuro aqui, ó. Um vermelho mais escuro no fundo e um vermelho bem claro aqui no texto, beleza? Ficou até um rosinha ali no texto. E o border daquele jeito. Atualizando, tá aqui, ó. Então, os elementos todos receberam a classe destaque, beleza? Se a gente vier aqui, ó, em cada um dos elementos, nós vamos notar que eles têm a classe C1, a classe curso e a classe destaque, beleza? Joia! Se eu inspecionar o elemento, eu vi aqui que cada um deles recebeu a classe destaque. Vamos deixar nessa tela aqui pra gente, porque aqui a gente consegue visualizar que todos têm o destaque. Show de bola? Só que agora eu quero percorrer outro array. Eu não quero adicionar o destaque em todos, eu quero adicionar o destaque somente nos cursos que tem a classe C1. Então mudei aqui ó, para C1, continua todo o mesmo procedimento, atualizando aqui ó, eu noto agora que somente os elementos C1, curso 1, tem a classe destaque. Os outros aqui, ó, a gente está vendo na visualização e aqui no código, não receberam a classe destaque. Vamos fazer o contrário, só para a gente entender as nossas possibilidades. Vou percorrer aqui o map, tá? Com a classe, os elementos que tem a classe C2, atualiza lá, ele trocou, tá vendo? Agora, só esses camaradas aqui possuem a classe destaque e esses aqui não. Então, tá vendo que bacana? Olha só as possibilidades do getElementByClassName. Como ele retorna um array, tá? Olha só o que nós podemos fazer. Eu vou colocar aqui, ó, elemento ou curso especial, por exemplo. Curso especial, tá? Vou utilizar aqui, ó, getElementByClassName, Elements by Class Name cursos, só que eu quero um determinado curso, um curso em específico. O que eu posso fazer? Eu já sei que isso aqui retorna um conjunto, eu posso vir aqui e transformar, para tirar o spread aqui, né? E transformar não, fala que eu quero somente o retorno da posição 1. Mais uma vez aqui, um console log. Vamos ver o que nós temos em curso especial. Atualizando, vindo aqui no console, olha aqui, ó, no console, no item curso especial, eu só tenho um elemento, que é o elemento daqui de cima, o primeiro elemento que eu retornei, o elemento da posição 0. Agora, se eu vier aqui e falar assim, não, agora eu quero o elemento da posição 6, salva, atualiza, olha aqui, ó,
Agora eu tenho o elemento da posição 6. Lembrando que o array começa em 0, é por isso que ele pegou o C7. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Obtive ele aqui. Então, são as diversas formas de se trabalhar com o método getElementsByClassName. Mais um método aí para o nosso conhecimento de como eu posso pegar os elementos do DOM e utilizar, operar esses elementos aqui dentro do nosso código. Vamos continuar aqui na próxima aula, nós vamos aprender mais um método muito bacana e depois nós vamos começar a falar sobre eventos. Muito legal isso também, hein? Espero lá, espero nas nossas próximas aulas. Até lá, um forte abraço e tchau, tchau!